Eu confesso que eu tenho um pouco de medo da China, cara. De verdade, assim, não tô falando... É porque, eu não sei, eles são uma ditadura, né? Querendo ou não. E tem várias coisas de liberdade de expressão lá que eu acho errado. Várias coisas de cerceamento da liberdade do povo que eu acho errado. O que eles estão fazendo lá em Hong Kong, né? Eu acho delicada a situação ali. Então eu tenho, sinceramente... E eu concordo com você. Eu acho que a China é um grande player do cenário mundial. Provavelmente tá se posicionando para no futuro ser o maior player. Eles são o país com mais pessoas no mundo e eles são, como você diz, o coração da produção industrial do mundo. E eu concordo nesses pontos, sim, mas não consigo não ter medo, porque tem muitas coisas da cultura chinesa que eu não gosto e que eu acho que eles ganhando essa relevância, talvez eles queiram implementar isso no mundo também. E aí me traz um medo. É uma boa pergunta, uma excelente pergunta, porque a gente pode fazer um comparativo com as duas principais potências, como era na época da União Soviética e Estados Unidos. Vamos fazer agora com a China e Estados Unidos. Estados Unidos se manteve, agora a ascensão da China. Se eu te perguntar quantas bases militares existem da China no mundo, você saberia responder? Não. Mas também não sei dos Estados Unidos. Dos Estados também, Unidos eu sei, eu acho que eles tinham umas 800, né? Quase 900. É. Então, assim, primeiramente, ou seja, a China, ela tem um costume que é, primeiramente, que ele é basicamente fundamentado no confucionismo. Tem um espírito de coletividade na sociedade imenso. Hoje, a taxa de aprovação, feita por uma pesquisa de um instituto norte-americano ao governo e ao Partido Comunista Chinês, beira a quase 93% de aprovação do regime. Por quê? É perigoso citar esses dados, né? Não, porque é um instituto independente, é um instituto dos Estados Unidos que fez essa Ah, pesquisa. dos Estados Isso, Unidos? isso. Mas e os caras também. que respondem esse troço, será que eles não são? Não. É absolutamente. Porque o que acontece na China? A China tem bastante liberdade econômica. Ela tem, logicamente, ali algumas questões que são fundamentais, né, do ponto de vista da arquitetura do modelo socialista que está na Constituição. Ou seja, a Constituição da China é separada em liberdade. É basicamente que nem a nossa, só que tem um segundo artigo, que é defender sempre o Estado Nacional, a soberania e o regime socialista chinês. Isso é uma cláusula, vamos dizer, pétrea da Constituição chinesa. Mas agora, vamos pensar aqui. Vamos refletir junto, porque a gente tem que fazer sempre relativizar e sempre botar do modo da experiência internacional comparada para ver o que é uma democracia e o que é uma ditadura. Bom, a China, ela tem 8 partidos, logicamente que a maioria dos partidos representados ali na Assembleia, né, vamos dizer assim que seria o nosso Congresso Nacional, né, na Assembleia Geral Chinesa, são dos partidos comunistas. Mas a China, desde Deng Xiaoping, né, que fez as reformas, a abertura, mudou o esquema antes, que era um pouco mais rígido, né, que tinha começado com Mao Tse Tung, etc. Basicamente, ele falou o seguinte: não importa a cor do gato, só importa que ele casse o rato. No entanto, os olhos do gato necessitam ser vermelhos para eles enxergarem melhor. Então, essa é uma frase do Deng Xiaoping que abriu, e aí a China virou essa potência. Em primeiro instante, ela abriu as ZEs, né, as Zonas Econômicas Especiais, e com a força, um mercado de trabalho basicamente, né, com mão de obra barata, etc., tudo mais, eles conseguiram dinamizar, e como eles têm uma população muito grande, eles conseguiram fazer produção em escala. Em escala, automaticamente, quem sabe aqui tipo de empreendedorismo, de empresa, de balanço contábil, sabe que com muita escala, preço de mão de obra barata, você diminui o preço. Mas hoje, o que aconteceu? Isso foi uma estratégia de desenvolvimento. Porque hoje você tem o quê? Você tem a China. A China ultrapassou a renda média per capita do Brasil. Passou o Brasil considerado uma democracia. E a China colocou mais de 400 milhões de pessoas na classe média e tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Ou seja, é o maior mercado consumidor do mundo. A China, basicamente, ela colhe os frutos da sua tecnologia, do seu sistema engessado politicamente, que é um sistema único, mas é um sistema que é aprovado pelos próprios cidadãos e necessita, obviamente, que aí é preciso fazer uma ressalva, de uma engenharia social fundamentada no confucionismo, como eu disse, que coloca sempre o pensamento do cidadão ao direcionamento do coletivo e não do indivíduo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando estourou a pandemia de coronavírus em Wuhan. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, me fale qual partido hoje no mundo tem condição de fazer isso. Recrutou 1 milhão de pessoas voluntárias para irem para a província de Wuhan, para trabalharem como psicólogos, como enfermeiros, como médicos,
como assistentes sociais, como das mais variadas profissões. Então, isso é absolutamente inegável. Se a pessoa é voluntária, ela não está assim sendo pressionada, a pessoa não ganhou nada. E está vindo lá justamente para fazer essa ajuda e para tentar coibir o alastramento, né, e tentar cercear o alastramento do coronavírus para a China, que é um país de 1,5 bilhão de habitantes. E aí você vê o contorno, né, da engenharia social e como cada vez mais essa engenharia social coletiva vai ser necessária para o futuro. Porque a gente tem uma sociedade muito grande, qualquer desastre biológico, né, de viral, etc., catastrófico, vem um meteoro, etc., nós vamos precisar de sociedades organizadas e que tenham comando do Estado, que tenham liberdade, evidentemente, mas que sigam um padrão coletivo. E aí você pega, por exemplo, dos Estados Unidos, um monte de bilionário, saiu esses dias a notícia, podem pesquisar aí, um monte de bilionário comprando aquelas casas ali para o apocalipse, já prevendo os bunkers, né? Os bunkers. Então isso não acontece na China, porque na China todos têm direito a tudo.